Olá, paz do Senhor, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e é um vídeo escatológico. E nós vamos falar nesse vídeo a respeito das profecias sobre o anticristo. Antes de eu falar delas, quero pedir que você, por gentileza, deixe aí o seu like, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo, porque assim você nos ajuda também, porque o nosso objetivo é fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Aproveito também, já que estamos falando de um assunto escatológico, aproveito para lembrar vocês de que nós temos um cupom de desconto especial lá na loja .chamada.com.br. Ou seja, há vários livros da editora Chamada, livros especialmente na área escatológica, que estão com desconto, como por exemplo, Quando a Trombeta Soar. Você entra lá, utiliza o nosso cupom de desconto Zibord 2021, também esse aqui, ó, que devemos pensar sobre Israel, e vários outros, como Tessalonicenses, né, 1º e 2º Tessalonicenses, de John Walvoord, como foi nos dias de Noé. Tem também outros livros que estão com esse desconto especial, é só você utilizar o nosso cupom de desconto Zibord 2021. Vamos lá. Quais são as principais profecias a respeito do anticristo? A primeira, claro, falando do Antigo Testamento, a mais ampla, a que melhor pormenoriza, né, as atividades do anticristo, é aquela profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Aquela profecia que fala ali das 70 semanas de Daniel. Temos um vídeo aqui no canal explicando de maneira objetiva como podemos contar essas 70 semanas, que são semanas de anos, perfazendo, claro, 490 anos. Mas falando aí dessa profecia de Daniel, Daniel 9, 24 a 27, ela nos apresenta algumas informações importantes. A Bíblia não diz claramente qual é a origem do anticristo, mas essa passagem nos dá um norte, porque ela diz que o povo do príncipe, né, que há de vir, destruiria a cidade de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70. Né? Esse povo que destruiu a cidade, claro, foram os romanos, o Império Romano, né? Ali sob o general Tito, né, com a condução do general Tito, ali destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Então, fica claro que o príncipe que há de vir está ligado a esse povo, ou seja, ele vem do Império Romano, ou do que resultou desse império, ou seja, da sua última expressão, ou das nações originárias do Império Romano. Lembrando daquele sonho de Nabucodonosor, em que ele viu aquela estátua, né, que nós já relatamos, inclusive, já mencionamos em outro vídeo. Deus deu a interpretação para Daniel, a cabeça de ouro representando Babilônia, peito e braços de prata representando a Medopérsia, ventre e coxas de cobre representando a Grécia e as pernas de ferro representando o Império Romano, até chegar no último império, que é o Império do Anticristo, representado pelos 10 dedos, em parte ferro, em parte barro. Em parte ferro, em parte barro, porque não é Roma, mas deriva de Roma. O ferro é o que resultou desses 4 grandes impérios mundiais. Na verdade, o anticristo, ele deriva de todos esses impérios, ou seja, mas na sua expressão final. Ou seja, isso fala, claro, das nações europeias. Ele vai surgir aí dessas nações que advêm do Império Romano, né? Então, aí uma pista, mas não adianta querer aqui ser dogmático, como alguns têm feito aí, dizendo que é o Macron e tal, lá da França. Não, a Bíblia não diz. Claro que o anticristo pode já estar entre nós, mas ele só vai se manifestar visivelmente quando a igreja for arrebatada. Já temos explicado isso também. O mistério da injustiça, como diz a Bíblia, já opera. Então, o espírito do anticristo não quer dizer que o próprio espírito do anticristo está no nosso meio. Não, mas que já há, claro, aí todo um cenário
sendo montado para que ele possa, então, quando manifestar-se visivelmente, assumir o controle de acordo com a permissão de Deus, porque quando a igreja for arrebatada, o anticristo, claro, como preposto de Satanás, o anticristo vai ser um homem como qualquer outro, não vai ser a encarnação do próprio diabo, mas vai ser um homem que vai escolher ser do mal, né? Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição, como Judas, né? Judas não nasceu como uma figurinha carimbada, ele escolheu ser o filho da perdição. E o anticristo também vai, claro, escolher ser este filho da perdição. Vai ser um homem como qualquer outro. Então essa profecia de Daniel mostra a sua origem, não uma origem específica, mas mostra que ele advém, claro, do Império Romano, ou da sua última expressão. Essa profecia também diz que ele vai ser um líder político. Não vai ser propriamente o Messias, como alguém diz, né? Alguém se refere a Israel. Será que os judeus vão aceitar? Veja, a pessoa pensa apenas nos judeus religiosos, mas a sociedade israelense hoje é altamente secularizada. E o anticristo, como líder político e não líder religioso, é bom que se diga, ele vai fazer um pacto, diz esse texto, com muitos, não apenas com Israel, mas ele vai fazer um acordo com muitas nações, entre elas Israel. E ele vai ser aceito, claro, como líder político, um homem que, por meio da diplomacia, vai conseguir fazer com que árabes e judeus concordem, inclusive, com a reconstrução do templo, porque está previsto também na Bíblia, que nós vamos citar aqui daqui a pouco, que o templo lá em Jerusalém será reconstruído. Então, no Antigo Testamento, a principal profecia é esta, de Daniel 9, 24 a 27. Claro que há outras, do próprio livro de Daniel, que não há tempo de mencionar, mas depois faremos outros vídeos. Nos evangelhos, a profecia principal é aquela de Mateus 24 e 15, e também Marcos 13, versículo 14, do sermão profético, em que Jesus fala do abominável da desolação e se refere a isso como algo que ainda vai acontecer. Veja que essa profecia já se cumpriu. Ela já se cumpriu com Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, né, chamado Epifânio, no período interbíblico, que sacrificou o porco no templo, introduziu no templo um ídolo de Zeus, ou seja, ele profanou o templo. Isso é chamado de abominável da desolação. Só que Jesus disse, quem lê que entenda. O que Jesus quis dizer com isso? Já aconteceu como uma amostra, mas vai acontecer de novo no período tribulacional. E isso, claro, em conexão com outras passagens, você vê que vai acontecer justamente no meio da semana, no meio dos 7 anos, que ali em Daniel 9 diz que na metade da semana é que acontecerá essa profanação, o abominável da desolação, que eu digo que já se cumpriu como uma amostra, porque essa profecia também está em Daniel 11, em Daniel 12, e ali a parte de Daniel 11 especialmente se cumpriu, claro, no tempo, no período interbíblico, quando Antíoco Epifânio profanou o templo de Deus. Mas Jesus deixa claro então que o templo será reconstruído, porque ele será profanado mais uma vez, e isso não aconteceu antes do ano 70. Alguém pensa que as semanas devem ser contadas sem nenhuma interrupção, mas está claro que houve sim um intervalo. Nós estamos, aliás, nesse período parentético, porque se fosse contar de maneira ininterrupta, a Bíblia diz que depois da tirada do Messias, da morte do Messias, do príncipe com P maiúsculo, não é? Seria destruída a cidade. Isso não aconteceu. Jesus morreu por volta do ano 30 e a cidade só foi destruída no ano 70. Já houve aí um intervalo de 40 anos, mas esse intervalo continua ainda. Estamos nesse período parentético que vai durar, claro, até o arrebatamento da igreja, né? Isso nós explicamos no vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. Então essa profecia é muito significativa, Mateus 24, 15. Outra profecia importante, agora falando das epístolas, é aquela de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 9. Eu tenho aqui um vídeo também explicando essa profecia, porque ela deixa claro que o templo será reconstruído e que ele será profanado pelo anticristo, porque ele se assentará, diz o versículo 4, como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
né? E ele só se manifestará, essa profecia também deixa claro, que o anticristo, o homem do pecado, ele só se manifestará quando for tirado aquele que o detém, né? Ou seja, existe um poder que restringe o mal, que é justamente, como já temos explicado, o poder do Espírito Santo, porque é ele que está na igreja, atuando por meio da igreja, e impedindo que o homem do pecado se manifeste. Quando o Espírito Santo sair do meio, como diz a Bíblia, né, porque a igreja será arrebatada, ele sai do meio, porque a igreja é arrebatada. Mas ele, claro, como onipresente, vai continuar no mundo. O Espírito Santo não vai sair do mundo. Ele vai sair no sentido de que ele vai tirar o poder de restringir o mal, para que o anticristo possa ter maior liberdade, né? Para que a tríade satânica formada pelo dragão, que é Satanás, o anticristo, que o próprio nome já diz, é aquele que se levanta contra Cristo, e o falso profeta, que é o anti-espírito, juntos formam uma tríade e se levantem, claro, contra os santos que houver na terra, que vão ser, na verdade, os mártires, aqueles que se converterem no período tribulacional, aqueles que forem salvos nesse período, e eles, claro, por não aceitarem o domínio da besta, eles vão ser mortos, porque o anticristo fará guerra aos santos. Isso já é o que está lá em Apocalipse 13, que é o que vamos citar daqui a pouco. Mas uma outra profecia importante nas epístolas é 1 João 2,18, que é, aliás, a profecia que apresenta de modo específico que o anticristo ainda virá. Veja que João usou o termo anticristos várias vezes, referindo-se a pessoas do seu tempo. Mas ele diz, assim como vem o anticristo, muito se tem feito anticristo. Agora observe essa ênfase, muito se tem feito, porque o anticristo também não nascerá anticristo, não será uma figurinha carimbada, mas ele se apresentará, ele se tornará, né? Ele se fará anticristo, ele escolherá o caminho do mal. Então essa profecia é muito significativa. E a última, claro, que eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, é Apocalipse 13, porque Apocalipse 13 diz claramente que o anticristo blasfemará contra Deus e fará guerra aos santos na metade da semana. Isso está em perfeita sintonia com a profecia de Daniel 9, 24 a 27, porque ali diz que no meio da semana haverá o rompimento do acordo. E aqui em Apocalipse 13, versículo 5, diz que a besta, a primeira besta, um líder político, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, vai, na verdade, atuar de maneira contrária aos santos e profanará o templo de Deus exatamente no meio, porque ele terá, diz ali, 42 meses, ou seja, 7 anos tem 84 meses, então ele terá metade, 42 meses, para agir desta forma, claro, debaixo dos juízos de Deus também que vão estar caindo sobre a terra. Ele fará guerra aos santos, e ali essa passagem também é muito significativa porque ela fala do sinal da besta ou da marca da besta, que é uma marca visível. Não vá confundir com o sinal dos 144 mil. Ali é um sinal, claro que só Deus pode ver, é um sinal interior, como hoje nós temos o selo do Espírito e Deus é onisciente, Ele sabe quem são os seus, né? Agora, no caso do anticristo, é diferente, porque o sinal que ele vai imprimir nas pessoas é visível, é um sinal que dará permissão para compra e venda, é uma marca que será posta na mão direita ou na testa, é uma marca mesmo, mas não é nada para hoje. Hoje as pessoas estão preocupadas aí com chip, com vacina. Não se preocupe, meu irmão, com nada disso, não embarque nessa canoa furada da escatologia aterrorizante, da escatologia especulativa. Fique com a Bíblia, porque a igreja será arrebatada antes da manifestação do homem do pecado. A Bíblia é muito clara, porque Jesus vem justamente para nos livrar da ira futura. Que Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, curta-o, inscreva-se no meu canal e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor.